Oi, gente! Tudo certo aí? Como é que vocês estão? Chegando para dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós estávamos falando sobre a reforma protestante, lembraram? Nós estávamos falando, fizemos uma introdução para dar uma geral sobre a reforma protestante, conversamos sobre a reforma luterana e agora a gente está cara a cara com um outro grande reformador daquele período, que é o João Calvino. Você conhece João Calvino? Já ouviu falar dele? Eu estou olhando aqui por causa do relógio, viu, gente? João Calvino, ou John Calvin, o responsável pela radicalização de certas ideias propostas pelo Martinho Lutero. Calvino é o grande responsável por espalhar a reforma até em outras regiões, como, por exemplo, na Suíça. Isso mesmo. A Suíça praticamente inteira vai aderir ao movimento reformista proposto por ele. Então vamos lá, vamos falar do João Calvino e depois do Henrique VIII e depois nós ver para onde é que nós estamos indo, se Deus quiser. Galerinha, então vamos lá, presta bem atenção aqui. Esse é o grande responsável pelo calvinismo, o João Calvino, ou John Calvin, um francês que será radicado na Suíça. Mas por que será que ele foi radicado na Suíça? Óbvio, porque ele foi expulso da França. Exatamente, ele foi expulso lá. Porque o discurso religioso dele era inflamado, radical, um discurso assim, porreta, e não gostaram muito do discurso dele lá não. Bom, mas o calvinismo, ele se desdobra na Suíça. Ele é um desdobramento da reforma luterana. Você sabe que a reforma luterana ocorre na Alemanha, e claro que vai se espalhar para outros cantos da Europa. E o calvinismo é a reforma, é o desdobramento dessa reforma, mas que é levado lá para a Suíça, tá? A Suíça tinha sido criada logo depois da separação do Império Romano Germânico, do Sacro Império Romano Germânico, lembra? 1499. E a Suíça tem contato com as ideias do Martim Lutero através de um padre chamado Ulrich Zwinglio. Um padre que deixou de ser padre, né? Porque você não está mais pregando na igreja católica, não é padre mais, né, gente? Mas que besta que eu sou, né? Um teólogo, Ulrich von Zwinglio, radical também, de ideias bastante radicais. Bom, é ele quem leva as ideias do Lutero, quem traz essa novidade da contestação luterana para a Suíça. Mas quem vai dar um grande impulso às ideias do Lutero, levadas pelo Zwinglio lá na Suíça, é um francês chamado João Calvino, ou John Calvin. Tem que falar com um biquinho assim. João Calvino. Esse é o senhorzinho aqui, tá? O grande responsável por essa radicalização das ideias luteranas em território suíço, tá? Perseguido na sua terra natal, França, por causa do seu discurso religioso, porreta, radical, né? Inflamado, ele vai ter que buscar abrigo em algum lugar. E quem dá abrigo para ele? A Suíça. E lá ele vai disseminar, ou seja, propagar, espalhar as ideias que ele teve da reforma luterana. As questões de fé que foram devidamente levantadas pelo senhor Martinho Lutero na Alemanha, ok? Então, quem leva e dissemina, quem começa o propósito de pegar as ideias luteranas e levar lá para a Suíça é o Zwinglio. Mas quem vai pegar a propagação do Zwinglio e espalhar ainda mais para a Suíça e dar um novo impulso a elas e dar uma roupa nova para elas e dar uma nova interpretação para elas é o João Calvino, beleza? Esse é um outro grande reformador, além do Martinho Lutero. Beleza? Muito bem. O calvinismo, meu querido e minha querida, é caracterizado por uma grande proposta religiosa. Falei agora igual um locutor de FM. O calvinismo é ligado a uma proposta religiosa chamada teoria da predestinação. Isso aí. Teoria da predestinação é o carro-chefe das ideias do Calvino lá na Suíça e que vão encontrar solo fértil, sabe, para ser propagada entre os burgueses da Europa, que vão achar muito interessantes as ideias do João Calvino. Sabe por quê? Porque o João Calvino começa a falar o seguinte, presta atenção para você ver como que é interessante para os burgueses. A salvação
lá na prática luterana, fala que a salvação se alcança pela fé. Vocês lembram? Quando vocês eram crianças, estudaram comigo lá? Acho que no 7º ano, vocês lembram? Foi no 7º ano mesmo, né? A salvação só se alcança pela fé. Lutero falava isso. Mas aí vem o Calvino e fala, opa, é a fé. Mas como é que fica expresso? Como é que fica visível que a pessoa ela é salva? Bom, as pessoas já nascem, segundo o Calvino, predestinadas, ou seja, destinadas previamente à salvação eterna, ao céu, ou então à condenação eterna, o inferno. Deus é quem escolhe quem já nasce para ser salvo e quem já nasce para ser condenado. Entenderam? Ou você nasce destinado ao céu, ou você nasce destinado ao inferno. Prestou atenção? Só que, veja. Tchau, Calvino. Olha que bonitinho. A ideia do Calvino vai cair em cheio quando ele vai dar uma interpretação sobre essa ideia. Quando ele começa a falar que se o sujeito trabalhou durante sua vida e amealhou, ajuntou riquezas provenientes do seu trabalho e obteve o sucesso necessário, isto é sinal de que ele está salvo. Isso é sinal de que ele foi dedicado à salvação. Perceberam? Agora, se o coitado, porventura, trabalhou que nem um camelo, que nem uma mula, mas não juntou dinheiro ao longo da sua vida, o que aconteceu? Ele é sinal de que ele foi para o inferno. Que ele vai para o inferno. Essa ideia cai como uma luva para a burguesia, porque, afinal de contas, o trabalho passa a ser reconhecido, há uma valorização do trabalho, há uma valorização do cumprimento do dever e do progresso econômico. Eles são sinais de um progresso, eles são sinais divinos de que Deus quer o progresso econômico do homem. Perceberam? Então, essa teoria da predestinação começa a cair como uma luva para os interesses calvinistas. Olha que legal. O eleito por Deus pode ser identificado por esse sucesso material que ele alcançasse na sua vida, trabalhando, reinvestindo o fruto do seu trabalho, tendo uma vida moderada e regrada. Olha que bacana. A burguesia, se encanta com uma ideia dessa, gente. Porque vê se você consegue captar. As ideias burguesas, elas não são bem compreendidas, elas não são bem aceitas no ambiente cultural que se vivia lá, século XIV, XV. Por quê? A ideia batia de frente com uma teoria da igreja. A igreja pregava a ideia do preço justo. A igreja condenava a prática do lucro pelo lucro, do lucro injusto. Preço justo significava, se eu produzi um móvel e gastei, vamos imaginar, 50 moedas de ouro para construir aquele móvel, eu não posso vender aquele móvel por 250 moedas de ouro. Eu posso vender tirando aquilo que eu investi, as 50 moedas e mais o preço da minha mão de obra. Entende? Era um preço justo. A igreja aprovava a prática do preço justo, mas condenava o lucro pelo lucro. O lucro no sentido da mercantilização. Empréstimos a juros, essas coisas. Então, a burguesia começa a ver nessa série de propostas algo que cai como uma luva para eles. Meu amigo, você acha que não? Eles vão, obviamente, se interessar por um discurso que acentua uma valorização religiosa do trabalho. Ou seja, valoriza-se a atividade do trabalho. Valoriza-se. Despreza-se o ato de ficar à toa, ou seja, a vagabundagem, o ócio. Despreza-se o ócio. E se você despreza o ócio, significa que você está negando o ócio. Junta essas duas palavrinhas, negando e o ócio, a negação do ócio dá negócio. Negócio que é um sinônimo de atividade lucrativa. Vou abrir um negócio. Entenderam o espírito da coisa? Perceberam? Desprezo ao ócio. E a renúncia dos prazeres deste mundo, porque se você renuncia aos prazeres e tem uma vida regrada, sobra mais dinheiro para você investir. Porque você tem uma vida rígida,
moral, uma vida austera, uma vida íntegra, integrada à sua atividade religiosa e à sua atividade profissional. E aí, quanto mais o sujeito enriquecia dentro da atividade profissional, maior seria o sinal dessa predestinação divina a qual ele estava fadado. Perceberam? Gente, cai que nem uma luva. Isso aqui, ó, vem a acalhar para os burgueses que passam a se converter ao protestantismo diante dessa realidade. Porque, afinal de contas, eles têm uma teoria religiosa que pode justificar a sua valorização pelo negócio, a sua valorização mercantil do trabalho. Perceberam a ideia? O apoio da burguesia é fundamental e ele vai espalhar por vários cantos da Europa. Bom, na Inglaterra vai ter, como é que a gente chama? Os calvinistas. Lá eles vão ser chamados de puritanos. Na Escócia, presbiterianos, porque organizavam-se em presbitérios. Na França, huguenotes. E lá na Suíça, calvinistas mesmo. Então, isso tem aqui uma grande relação, e Max Weber, que é um grande pensador da sociedade capitalista, vai falar que tem uma relação, essa nova ética, essa nova mentalidade com o advento do capitalismo. Exatamente. Quer mais informações? Leia A Ética Protestante e o Espírito do Capital, que é deste grande autor chamado Max Weber. Perceberam? Então, há uma grande relação nessa mudança de mentalidade, esta nova ética com a proposta chamada calvinismo. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, essa nova possibilidade econômica começa a ganhar apoio da classe burguesa e vai fazer com que isso se espalhe por outros lugares da Europa. Então, existe uma grande relação do calvinismo com as práticas mercantis da burguesia e, consequentemente, com o advento do capitalismo naquela época. Beleza? Bom, nem só de Calvino e de Lutero vive a reforma. Um outro grande reformador é o nosso querido, não sei se é tão querido assim, né? Henrique VIII, o pai do anglicanismo. Isso aí, Henrique VIII, aquele aqui, ó. Tá? Bom, Henrique VIII é o grande responsável por fazer a Inglaterra deixar de ser católica e se tornar protestante. Exatamente. O segundo rei da dinastia Tudor. Isso mesmo. Você lembra que ele era filho do Henrique VII, aquele que conseguiu acabar com a Guerra das Duas Rosas, estabelecer a monarquia nacional na Inglaterra, beleza? Dinastia Tudor. Esse tiozinho aqui é o segundo rei dessa dinastia. Bom, Henrique VIII, até então católico, era casada com uma católica Catarina de Aragão. Isso mesmo. Herdeira da Espanha. Certo? E é ele o responsável por formular a Igreja Anglicana, por formar a ideia do anglicanismo, que nada mais é do que uma ruptura, uma separação, uma cisão, uma não aceitação do do catolicismo lá na Inglaterra. Porque é este rei, Henrique VIII, quem corta relações com a Igreja Católica em 1534, através de um decreto real chamado Ato de Supremacia. Sacou? Ato de Supremacia. Então, o anglicanismo é típico da Inglaterra, é próprio da Inglaterra, é originário da Inglaterra, porque é o rei Henrique VIII quem rompe, separa, decide cortar relações com a Igreja Católica através do ato de supremacia. Mas por quê? Henrique VIII, como eu falei para vocês, ele era casado com a Catarina de Aragão, que não tinha dado filho homem para ele até então. Nascia morto, coisa mais esquisita, né? Falar que nasceu morto. Mas é pleonasmo, mas vocês entenderam a analogia da expressão. As gravidezes da Catarina de Aragão nem sempre vingavam. E quando vingava era de menina. Tanto é que uma das filhas, né, de Henrique VIII, filha dele com Catarina de Aragão, filha legítima, vai reinar sobre a Inglaterra antes da filha bastarda dele, a Elizabeth I, a Maria. Isso mesmo, a Maria de Aragão. É Maria mesmo. Filha dele. Vem ao caso agora. Bom. A esposa dele, oficial, a herdeira da Espanha, a Catarina de Aragão, não dava filho homens para ele. Gravidez não ia para frente, tinha aborto espontâneo.
Sei que, coitado, ele não tinha. E aquilo deixava ele tiririca da vida, porque ele começava a pensar que o trono estava perdido, né? E, infelizmente. E aí, o Henrique VIII se apaixonou por uma dama da corte, por uma filha de um nobre, de nome Ana de Bolenha, uma dama da corte, uma bela dama da corte. E ele queria que o Papa, na época, o Papa Clemente VII, anulasse o casamento dele com a mulher dele, com a titular dele, com a oficial dele, a Catarina de Aragão. A Igreja Católica não anula casamento. O que Deus uniu, o homem não separa. Está escrito na Bíblia. Está escrito lá. O que Deus uniu, o homem não separa. Tá bom. Mas o Henrique VIII queria que o Papa Clemente VII anulasse o casamento dele com a Catarina de Aragão para poder casar com a Ana de Bolenha, porque afinal de contas era a chance que ele tinha de ter um filho homem, mas não deu certo, por 2 motivos. O Papa não quis anular o casamento dele. Muito bem, Papa, o senhor foi fiel à igreja, é isso aí. Não anulou o casamento, porque a igreja não anula. O máximo que a igreja pode fazer é considerar nulo. Há uma diferença de anular e de considerar nulo. Para anular, você vai passar uma borracha e falar assim, anulei. Para considerar nulo, você está falando o seguinte, que não houve o matrimônio, a contração do matrimônio. Aí a igreja investiga por uma série de coisas e aí acontece o chamado processo de nulidade. Nulidade não é anulação. O que o Henrique queria? Anular. A Mercâmara não podia considerar a nulidade do casamento dele? Não, ele sabia com quem estava casando. Tinha todos os elementos de um casamento que foi consentido tanto por ele quanto por ela. Eles tiveram suas relações sexuais, eles tiveram filhos, eles foram fiéis um ao outro até que ele resolveu dar o pé na bunda dela. Certo? O Papa não anulou o casamento dele com a rainha. Então, o rei Henrique VIII mandou a igreja pastar. Decidiu, então, romper com ela. Já que o Papa não anula, então eu rompo com a igreja católica. Mas no fundo, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, viu? No fundo, juntou a fome com a vontade de comer. Literalmente, entenderam? Sabe por quê? Porque o Henrique VIII não estava só preocupado com o fato de ele não ter tido filhos, não. Mas ele viu aí a possibilidade de ficar livre da igreja. Livre da influência da igreja católica na Inglaterra. Não é só pelo fato de ele não ter tido filhos homens e só ter sobrevivido a filha mulher. Mas porque ele viu aí a oportunidade dele romper mesmo. Quando a igreja não quis, ele falou, pô, tá, agora eu tenho então a possibilidade de ter um pretexto para dar o pé na bunda, tanto da rainha, que não me dá filho homem, como da igreja, que enche o meu saco e mais. Ele está pensando em algo interessante. Romper com a igreja significa para ele, sabe o quê? Poder tomar tudo que é da igreja na Inglaterra, as terras, as posses, os bens, e fazer o que com isso tudo? Pegar tudo isso e ficar sob seu controle e distribuir conforme melhor lhe apraz. Então, como o Papa nega anular o casamento, ele então, já que é o rei da Inglaterra, ele decide, assina o ato de supremacia e fala, a partir de agora, na Inglaterra, a igreja está submissa ao rei. A igreja é a igreja da Inglaterra, não é a igreja católica apostólica romana. Rompeu. Institui uma nova fé dentro da Inglaterra. Uma nova instituição religiosa acabava de surgir ali, ok? Com elementos muito parecidos com os da Igreja Católica, tá? Se você entrar numa igreja anglicana na Inglaterra, e se você não prestar muita atenção nos rituais, nas palavras do ritual, em alguns símbolos, você vai pensar que está numa igreja católica. Muita coisa da igreja anglicana, do anglicanismo, é como se fosse uma mistura de elementos do catolicismo, do calvinismo, e que acabam sendo originais na própria Inglaterra. Bom, o Henrique VIII, gente, ele estava interessado, como eu falei para vocês, nos bens da igreja. Ah, espertinho. Ele estava interessado em ficar livre da influência da igreja, da concorrência da igreja. Porque, afinal de contas, a igreja era dona de um grande lote de terras dentro da Inglaterra. Tinha muitos bens da Inglaterra. E o Henrique VIII vê aqui a possibilidade dele tomar conta disso tudo e politicamente fazer uso disso, controlando a nobreza. Porque uma vez pegando essas terras que ele confisca da Igreja Católica, ele vai depois vendê-las, cedê-las aos nobres. E isso vai trazer para ele fortalecimento político. Percebeu o que aconteceu? Henrique VIII usa de um artifício religioso
por uma questão política e econômica dentro da Inglaterra. Sacou a ideia? O fato é, ele rompe com a igreja porque a igreja não anula seu casamento. Ele fala, eu não quero mais a igreja, porque ela não quer anular meu casamento. Vai ser um menino mimado, beleza. Mas por trás, já tem essa intenção aí, ó. Já tem a intenção dele ficar com o que é da igreja católica. Isso aqui, ó, é uma celebração anglicana. Se você não prestar atenção nos elementos, se você passar despercebido, isso aqui parece ser uma igreja católica. Tá bom? Então, pelo ato de supremacia, o rei passa a ser chefe da igreja na Inglaterra. A igreja não é mais católica na Inglaterra, ela não é universal no sentido de estar dentro da Inglaterra para todo o povo. Agora ela não é permitida mais, porque a igreja na Inglaterra vai ser anglicana, a igreja dos ingleses. Lá a autoridade do Papa, como chefe religioso, não é aceita, tá certo? Não se aceita essa autoridade. O culto deles, a celebração do culto e também a hierarquia religiosa, ou seja, presbítero, diácono, bispo, essas coisas, é muito parecida com a do catolicismo. E como eu falei para vocês, é uma fusão de elementos, tanto católicos quanto calvinistas. Tranquilo? Beleza? Sobre a reforma, com isso a gente conclui a ideia geral da reforma. E eu pus aqui para você, ó, uma tabela comparando alguns pontos fundamentais de cada uma dessas grandes religiões do cristianismo: catolicismo, luteranismo, calvinismo e anglicanismo. Cada um deles um ponto a ser abordado, tá bom? Cada um deles especificando e baseando-se em um ponto a sua fé e a sua doutrina. Vale a pena depois você pegar isso aqui e dar uma estudada, dar uma analisada, que você vai conseguir comparar os elementos de todos eles. Beleza, meu querido, minha querida? Beijão do gordo, tamo na área, qualquer coisa é só chamar eu que eu tô à sua disposição, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Aí a gente vai falar da Contra-Reforma, uma reação da Igreja Católica à Reforma Protestante. Fui!